A irmã da vítima estava no pódio. Estava descrevendo o que a perda da irmã havia feito com a família, com a mãe, com os filhos que ficaram sem ela. Era o tipo de depoimento que paralisa um tribunal. Jaime Ozuna estava sentado no banco dos réus e estava bocejando. Não uma vez, repetidamente. Cobriu a boca com a mão não por decoro, mas pelo gestual mecânico de alguém entediado numa reunião longa, revirando os olhos quando a voz da irmã da vítima subia de intensidade, fazendo com a mão o gesto universal de blá 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 enquanto ela falava sobre a própria irmã morta. I don't have no sympathy. I'm sadistic. I really don't care. I'll do it and I'll do it again over and over and over. Quando o juiz leu a sentença, Ozuna sorriu. Quando foi escoltado para fora do tribunal condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional, virou-se para o juiz e deu um joinha, como se fosse uma piada, como se tudo aquilo fosse entretenimento para ele, como se a morte de outra pessoa, o luto de uma família inteira, a solenidade de um tribunal fossem simplesmente coisas que aconteciam ao redor dele enquanto ele existia no centro de tudo, inatingível, acima de qualquer consequência que o mundo normal reconhece. I did sadistically, premeditatedly, deliberately tortured and murdered Yvette Peña. O que o tribunal não sabia naquele momento, o que ninguém poderia prever com a precisão que os eventos exigiriam, era que aquele sorriso não era o fim, era um intervalo. This wasn't the first time in my life that I've committed these heinous acts. Since I was a kid, 8, 9 years old, I killed animals. Mas antes de chegar ao que veio depois, preciso te contar quem era esse homem, de onde ele veio, como alguém chega a um ponto em que boceja enquanto uma família chora a própria morte. Me conta nos comentários. Qual é o seu nome e de qual cidade você está assistindo? Sempre fico curioso para saber de onde vem essa galera. Agora vamos ao começo de tudo. Bakersfield fica a algumas horas ao norte de Los Angeles, no Vale Central da Califórnia. É uma cidade que não aparece nos cartões postais do estado, não tem a beleza de São Francisco nem o brilho de Los Angeles. O que tem é uma taxa de homicídio que, em 2020, colocou a cidade no top 10 dos municípios americanos com mais mortes violentas per capita. In Bakersfield, during the first part of 2021, there have been 19 victims of homicide. Law enforcement fears that this year could surpass last year, which was a record-breaking and deadly year. Gangues, drogas, pobreza, não em bolsões isolados, mas distribuídos por praticamente todos os bairros da cidade, de formas que se retroalimentam há gerações. Policiais aposentados que trabalharam em Bakersfield descreveram a cidade com franqueza. Não existe parte imune. Homicídio está no topo das estatísticas de crime, e o crime molda as crianças que crescem dentro dele. Historically, the east side or east of Highway 99 has higher incidents of violent crimes that are reported. Jaime Ozuna nasceu nesse ambiente, e a vida que encontrou dentro de casa, segundo relatos posteriores de pessoas que o conheceram de perto, era ainda pior do que o bairro lá fora. A mother who allowed the stepfather to physically abuse him to the point that sometimes he was deprived of food, where the other siblings were not. O padrasto batia nele com uma regularidade que os registros posteriores descrevem como abuso sistemático, não episódios isolados, mas uma violência constante e seletiva. A mãe permitia. Enquanto os outros irmãos comiam à mesa, Jaime comia no chão. Enquanto os outros dormiam dentro de casa em noites frias, Jaime dormia do lado de fora, na chuva. He was thrown out of a moving car when he was just little, hung on a tree. Há relatos de que foi jogado de um carro em movimento quando ainda era criança, de que ficou pendurado numa árvore, de que havia períodos deliberados em que simplesmente não recebia comida enquanto os outros da família recebiam a crueldade específica, calculada, de privar uma criança enquanto deixa as outras verem que estão sendo privadas. Os psicólogos que avaliaram Ozuna décadas depois usariam linguagem técnica para descrever o que havia sido feito a ele. Bad, but the reality is this, childhood trauma does have long-term physical and mental health consequences, and it can be extremely damaging to people. Mas o que a linguagem técnica não consegue cobrir completamente é o que acontece com uma criança que aprende, desde os primeiros anos de formação,
que o mundo é um lugar onde a violência é arbitrária, onde o amor é condicional e frequentemente ausente, e onde ela própria não vale o cuidado que vê sendo dado a outros. Não é incomum, em casos de violência extrema, encontrar esse tipo de histórico na infância. A infância não é desculpa, essa distinção precisa ser feita com clareza, porque muitas pessoas sofrem infâncias devastadoras e não se tornam o que Ozuna se tornou, mas é contexto. E o contexto importa para entender a escala do que vai acontecer depois. Since I was a kid, 8, 9 years old, I killed animals. My mom would go to the store, I'll put the cat in the freezer, 15 minutes, let it out, put it in the oven, let it out, stuff. O que os sinais precoces mostravam era perturbador de uma forma específica. Ainda criança, Ozuna colocava o gato da família no freezer, observava, tirava, colocava no forno. Em entrevista dada anos depois, antes de uma condenação, com câmeras ligadas, com a calma desconcertante de quem não sente a necessidade de esconder absolutamente nada, ele descreveu essas experiências com a neutralidade de quem está listando hobbies de infância. Aos 15 anos, a primeira prisão. A partir dali, entradas e saídas do sistema judicial californiano com uma regularidade que o próprio sistema não foi capaz de interromper. Drogas, roubos, agressões, posse de armas. Cada vez que saía, havia algo um pouco pior esperando. Ozuna's level of violence and level of killing is sadistic. A violência foi escalando na gradação lenta que a violência escala quando nenhuma barreira funciona. Em dezembro de 2008, Jaime Ozuna foi a uma festa organizada pelo filho de uma mulher que ele acabara de conhecer. Tinha 21 anos. E nessa festa conheceu a mãe do anfitrião, alguns anos mais velha que ele, mãe de um filho de um relacionamento anterior que não tinha como saber o que estava diante dela. Ela falaria sobre essa noite anos depois, com a paciência de quem processou a memória centenas de vezes em terapia e ainda sente o peso. He was well-groomed, fit in with the other people at the party. Actually, he was a handsome... Ozuna havia ficado com ciúme de um homem que ela estava dançando. Saiu. Pegou uma faca da cozinha. Perseguiu o homem. Fez um corte no peito dele superficial, mas deliberado, suficiente para mostrar o que estava por baixo. A polícia foi chamada. Ozuna foi preso. E então aqui está a parte que ela descreveria depois com uma honestidade dolorosa sobre si mesma. Ela começou a se corresponder com ele na prisão. Cartas sobre filosofia, sobre psicologia, sobre livros, sobre a vida que ele queria construir quando saísse. Ele parecia inteligente, ela disse. Falava de coisas que eu não sabia muito. Me sentia estimulada pela conversa, não me sentia com medo. Quando ele saiu, os dois se viram com mais frequência. As tatuagens no rosto já eram mais pronunciadas. Ela achou excessivo, mas continuou, porque havia a outra coisa, a inteligência, a articulação, a sensação genuína de que havia mais naquele homem do que a superfície mostrava. He was talking to me about wanting to go to school for psychology. He's into philosophy, and he was... Num contexto diferente, ela pensaria depois, teria sido uma pessoa completamente diferente. Quando ela ficou grávida, ele foi atencioso de um jeito que surpreendeu. Cuidou dela durante a gestação inteira. Limpou, cozinhou, apareceu quando precisou aparecer. Se casaram. E por um período, o período que existe antes do verniz rachar, pareceu que havia algo funcionando de verdade. A metanfetamina acabou com isso. A paranoia chegou primeiro. Depois o controle sobre o que ela vestia, o que postava, com quem falava, para onde ia. Depois a violência física. Um empurrão durante a gravidez que quebrou uma costela. Sufocamentos que a deixavam no limiar da consciência. Ameaças que incluíam a família dela. E palavras que ela carregaria por anos. Que ele pensava em matar ela. Que sabia que conseguia. Que já havia feito antes com outras pessoas. Ela não sabia ainda o que outras pessoas significava de forma concreta. Descobriu depois. The mental was much worse than the physical. Horrible mental abuse, controlling, manipulative, gaslighting. Quando finalmente o colocou para fora de casa, quando o medo de ficar ficou maior que o medo de sair, os telefonemas começaram. 30, 40 por dia. Mensagens ininterruptas. Ameaças que alternavam com súplicas que voltavam a ser ameaças. E então, por alguns dias, silêncio completo. Quando ele ligou de volta, a voz estava diferente, monótona, sem emoção.
Assiste ao noticiário. Matei uma mulher no motel El Morocco. Ela se parecia com você. Agora eu sei que consigo matar você. Desligou. Once I got rid of him, would continuously call me on the phone, threatening me, talking about he's gonna kill me. O motel El Morocco ficava num dos bairros mais difíceis de Bakersfield. O tipo de lugar onde se hospedam pessoas que não têm para onde ir, dependentes químicos, trabalhadoras do sexo, pessoas em trânsito entre uma situação ruim e outra. Yvette Penha tinha 36 anos. Era mãe de 6 filhos. Havia tido uma infância marcada por abuso que a havia deixado vulnerável a padrões que a haviam levado até aquele motel naquela noite de novembro de 2011. Ela havia entrado no quarto 19 com Jaime Ozuna e não havia saído. O que aconteceu dentro daquele quarto foi determinado pela autópsia semanas depois, com a precisão clínica que a medicina forense permite e que nenhum ser humano deveria precisar conhecer em detalhe. Met her like one time, then I came back the next night and I seen opportunity, no one's there. 57 ferimentos de faca, objetos cravados nas costas, ligaduras, objetos introduzidos à força, 3 causas de morte identificadas separadamente pelo legista trauma craniano, asfixia e os ferimentos perfurantes. Ozuna ficou no quarto depois, por dias, com o corpo, usando drogas, e só saiu quando a decomposição tornou o ambiente insuportável. O corpo de Yvette Penha foi encontrado 5 dias depois, quando um exterminador de pragas entrou no quarto. Ela estava posicionada de uma forma que os investigadores disseram imediatamente não ser acidental, era uma cena, uma composição deliberada. 57 ferimentos de faca em alguém que havia sido viva horas antes. 6 filhos que esperavam pela mãe. It appears she suffered some major blows to the back of her head. At that point, she was essentially tortured. A ex-esposa de Ozuna havia ligado para a polícia no dia em que ele havia telefonado ameaçando. Havia dito que um homem havia ligado afirmando ter matado uma mulher no El Morocco. A polícia havia registrado a ligação e não havia feito nada. O corpo foi encontrado 5 dias depois. Ozuna foi capturado na casa de parentes 10 dias após o crime, depois de uma operação policial que incluiu equipe de SWAT, porque ele havia ameaçado explodir tudo se tentassem prendê-lo. Não havia bombas. Havia apenas mais uma ameaça que ele usou para prolongar o controle que acreditava ter sobre tudo ao redor. No pré-julgamento, enquanto aguardava na prisão preventiva de Kern County, Ozuna foi se transformando visualmente de uma forma que os guardas e funcionários descreveram como deliberada. Mais tatuagens no rosto a cada mês, feitas artesanalmente com agulhas improvisadas e tinta de peças de jogos derretidas. Um pentagrama no centro da testa. O sorriso do Joker permanente tatuado nos cantos dos lábios. Os olhos completamente preenchidos de preto. Quando você olha para os olhos dele, um guarda descreveu depois, não parece que está olhando para uma pessoa. Ele atacou um companheiro de cela dentro da prisão preventiva com uma arma artesanal, um fragmento de lâmina de barbear preso numa escova de dentes. O outro preso precisou de 67 pontos. Ozuna havia tentado matá-lo por fazer barulho. Foi colocado em cela individual, 23 horas por dia de isolamento. Inundava a cela regularmente só para irritar os guardas. Matou um rato e o posicionou de forma artística na cela. Desenhou símbolos satânicos no chão com o que os guardas suspeitavam ser sangue e que depois confirmaram ser sangue. Enviou cartas para a ex-esposa, com fotos da cena do crime de Yvette Penha, com um rato morto dentro do envelope, com ameaças escritas à mão. He sent me pentagrams about my mother rotting in hell, and he also sent me one with a dead rat. E durante uma visita através do vidro com ela do outro lado, com ele algemado, sem nenhuma possibilidade real de alcançá-la, ele disse algo que ela carregou por anos sem conseguir processar completamente. Disse que havia pensado em matar ela muitas vezes. Que não havia conseguido porque, quando começava a estrangulá-la, pensava no filho deles. E então fez um gesto sem palavras, apenas com as mãos mostrando o que havia feito com Yvette Penha. Ela se parecia com você, ele havia dito no telefone naquela noite de novembro. Agora eu sei que consigo te matar. Era o ensaio. Yvette Penha havia sido o ensaio. Ozuna ficou 5 anos aguardando o julgamento. Uma quantidade incomum de tempo,
resultado de múltiplos atrasos processuais, de avaliações de sanidade, de recursos que seus advogados interpunham. Dias antes do julgamento finalmente começar, em 2017, ele mudou o pleia. Culpado. Em troca, a promotoria retiraria a pena de morte da mesa. Não havia, segundo os analistas que acompanharam o caso, qualquer sinal de que a mudança de pleia havia vindo de remorso. Era controle. Era a última forma disponível de ditar as condições da própria situação. Ele havia escolhido o momento, havia escolhido o desfecho, havia escolhido como o processo terminaria. E então foi para a audiência de sentença. Enquanto a irmã de Yvette Penha dava seu depoimento de impacto, Ozuna bocejava, revirando os olhos, fazendo gestos com a mão para indicar tédio. Quando o juiz pronunciou a sentença prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, Ozuna sorriu e, ao ser levado para fora do tribunal, virou-se para o juiz e deu um joinha. Era 15 de maio de 2017. 2 anos depois, Ozuna seria transferido para a prisão estadual de Corcoran, uma das mais duras da Califórnia, que já havia abrigado Charles Manson, entre outros. Seria colocado no nível mais alto de segurança, em isolamento quase total. E então, por uma razão que o sistema de prisões da Califórnia nunca explicou de forma satisfatória, mesmo diante de 6 registros de incidentes disciplinares, mesmo diante de classificações que explicitamente proibiam contato com outros detentos, mesmo depois de anos de isolamento, que os próprios documentos prisionais justificavam por risco extremo, Jaime Ozuna recebeu um companheiro de cela. O nome dele era Luiz Romero, tinha 44 anos, estava preso desde 1993. Estava próximo de ser elegível para a liberdade condicional. A família havia esperado décadas para vê-lo voltar para casa. Luiz Romero foi colocado na cela de Jaime Ozuna em 7 de março de 2019. Na manhã de 9 de março de 2019, menos de 48 horas depois, os guardas fizeram a ronda matinal e encontraram a cela de Ozuna com a janela bloqueada por dentro. Quando conseguiram entrar, encontraram o que o promotor público que depois assumiu o caso descreveu publicamente como o crime mais horrendo que havia visto em toda a sua carreira. Não vou descrever o que estava naquela cela, não porque não seja relevante para entender a magnitude do que aconteceu, mas porque há um limite entre informar e reproduzir horror, e esse limite importa. O que posso dizer é que Luiz Romero havia sido submetido a algo que nenhuma pessoa deveria sofrer, que havia evidências de que parte do que aconteceu ocorreu enquanto ele ainda estava vivo, e que a família de Luiz recebeu a notícia por telefone de uma forma que eles descreveram como fria e insuficiente para o que estavam sendo informados. In this case, one of the victim's fingers was severed, part of a body part was cut out, his eye was removed and his head was decapitated. Meu irmão estava prestes a sair, a irmã de Luiz, Dora Garcia, disse depois, tendo viajado mais de 300 quilômetros para estar presente numa das audiências. Nós esperávamos por ele. Nós queríamos vê-lo voltar para casa, e eles colocaram meu irmão numa cela com esse homem sabendo quem esse homem era. Como isso foi possível? Era a pergunta que ninguém no sistema prisional da Califórnia havia conseguido responder com clareza. Os documentos obtidos por jornalistas mostravam que Ozuna havia sido classificado como alto risco, sem contato com outros detentos em múltiplos relatórios internos. Havia sido pego com armas artesanais várias vezes, incluindo um instrumento descrito como semelhante a um machado, menos de 6 meses antes do crime. Havia passado anos em isolamento exatamente porque o sistema havia reconhecido que ele não podia estar perto de outras pessoas. E ainda assim, Ozuna foi indiciado pelo assassinato de Luiz Romero com circunstâncias especiais, o que, no estado da Califórnia, abre a possibilidade da pena de morte. Foi declarado incompetente para julgamento em 2021, após avaliações que identificaram esquizofrenia, transtorno de personalidade antissocial e transtorno de personalidade borderline. Foi transferido para uma unidade psiquiátrica prisional. Em 2023, foi declarado restaurado à competência e os procedimentos foram reinstituídos. O julgamento pelo assassinato de Luiz Romero ainda estava em andamento quando as últimas informações disponíveis foram publicadas. Ozuna havia declarado inocência. Enquanto isso, a família de Luiz Romero continuava pedindo explicações que ainda não chegaram.
A família de Yvette Penha continuava vestindo camisetas com a foto dela e as palavras "em memória" e "justiça" em audiências relacionadas ao caso. E a ex-esposa de Ozuna, que havia sobrevivido ao relacionamento, que havia reconstruído a vida, que havia feito terapia e encontrado uma estabilidade que não havia pensado ser possível, disse simplesmente: "É muito bom saber que ele não está mais na minha vida, que eu sobrevivi a ele." Há uma pergunta que fica depois de tudo isso. Não sobre Ozuna, sobre ele. As avaliações psiquiátricas, os comportamentos documentados e as declarações que ele mesmo fez em câmera são suficientes para qualquer compreensão que seja possível ter. A pergunta é sobre o sistema. Ozuna havia dito, em entrevista concedida antes da primeira condenação, com câmeras ligadas e a calma de quem não sente a necessidade de fingir: "Não tenho compaixão, sou sádico, não me importo, farei isso de novo, repetidamente." Era uma declaração de intenção, era uma promessa, e o sistema que o havia condenado à prisão perpétua, que havia documentado por anos que ele não podia ter contato com outros detentos, que havia registrado incidente após incidente, arma após arma, ataque após ataque, colocou um homem que estava prestes a ser libertado numa cela com ele. Luiz Romero tinha 44 anos. Estava próximo de voltar para a família que havia esperado décadas. Não havia feito nada para merecer o que aconteceu naquela cela. Isso também faz parte da história. A monstruosidade individual é uma coisa. A falha institucional que cria as condições para que ela se repita é outra, e é a parte que permanece depois que o caso específico fecha. Se esse caso te tocou, deixa o like, ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias como essa toda semana. E me conta nos comentários, você acha que o sistema prisional tem responsabilidade pelo que aconteceu com Luiz Romero? Ou isso era simplesmente impossível de prever? Quero muito ler o que você pensa. Yvette Penha merece mais do que uma linha de contexto num roteiro sobre o homem que a matou. Tinha 6 filhos. Havia crescido em circunstâncias difíceis que a haviam deixado vulnerável, o tipo de vulnerabilidade que as pessoas que nunca passaram por situações semelhantes às vezes descrevem como escolha, quando na verdade é a soma de décadas de circunstâncias que estreitam os caminhos disponíveis até que os únicos que restam são os mais perigosos. Havia 3 meses no motel El Morocco. Não era onde queria estar, era onde estava. A irmã dela foi ao tribunal. Deu seu depoimento de impacto com a voz firme de quem há anos praticou dizer o que precisava ser dito sem desmoronar. E enquanto falava, Ozuna bocejava, revirando os olhos, fazendo gestos de tédio com a mão. Essa cena, a irmã de pé, descrevendo a perda, e Ozuna sentado bocejando, é o resumo de tudo que qualquer psicólogo, investigador ou guarda que conviveu com ele tentou explicar em palavras técnicas. Para Ozuna, outras pessoas simplesmente não existiam como entidades com peso próprio. Eram objetos no cenário da sua própria existência, úteis ou não, interessantes ou não, mas não reais da forma que você e eu somos reais para outras pessoas. Quando o juiz finalmente leu a sentença prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, Ozuna sorriu. Ao ser escoltado para fora, virou-se para o juiz e deu um joinha, como se estivessem encerrando uma reunião que havia corrido bem. Era 15 de maio de 2017. Ele tinha 30 anos.